Os serviços de emergência ficaram sobrecarregados e não conseguiam atender o aumento repentino de pacientes idosos e desidratados. Muitos sofreram convulsões e entraram em coma. Surchargé, étouffé, j'imagine. O hospital ficou sobrecarregado. A pressão era inacreditável, não sabíamos contra o que estávamos lutando. Os pacientes morriam sem parar. Era um campo de batalha. Quando o corpo desidrata, ele deixa de suar e a temperatura corporal aumenta rapidamente. As células cerebrais e cardíacas são destruídas e isso pode causar a morte. A falta de ar-condicionado era um problema grave. A temperatura não subia apenas durante o dia, subia à noite também. E se você não tivesse ar-condicionado, o corpo não conseguia esfriar à noite. Por isso, muitas pessoas morreram. O calor matou mais de 10 mil pessoas só na França. Na Europa, as mortes foram mais de 30 mil. O simulador terrestre prevê um aumento global nas mortes causadas pelo calor nas décadas futuras. As zonas vermelhas mostram as áreas de maior risco. Na Europa, regiões frias serão atingidas por temperaturas fatais. A previsão mostra que temperaturas mortíferas podem também atingir China, Japão e o resto do leste da Ásia. O Dr. Larry Kalkstein, da Universidade de Delaware, usa as informações do supercomputador para calcular mudanças futuras nas mortes urbanas devido a ondas de calor. Em Tóquio, as mortes podem aumentar 2,5 vezes em 50 anos. Após 100 anos, as mortes poderão aumentar 11 vezes. Em Londres, esse aumento chegará a 47 vezes em 2100, e em Nova York haverá 43 vezes mais mortes causadas pelo calor no mesmo período. Os cálculos das 6 maiores cidades do mundo mostram um grande aumento nas mortes causadas por altas temperaturas nos próximos 100 anos. Os resultados foram mais devastadores nas cidades ao norte, regiões frias atualmente. Perto da linha do Equador, poucos morreriam pelo calor, porque o calor é o mesmo todo dia. É quente, mas é igual. Mas Tóquio, Nova York, Toronto e Paris são locais mais vulneráveis, porque num dia pode fazer 35 graus e no outro pode fazer 20 graus. As pessoas não estão acostumadas, a estrutura urbana não está preparada. As casas não são adaptadas para isso. Nos Estados Unidos, as autoridades lutam para enfrentar as temperaturas mortíferas. Na costa leste, a Filadélfia foi assolada pelo calor em 2005. Com as previsões de mais de 100 mortes causadas pelo calor, a prefeitura criou medidas de emergência e alertou sobre a onda de calor. É o dia mais quente do ano que, com a alta umidade, produzem uma combinação perigosa. Eu sou Lori. A televisão e o rádio alertavam sobre as altas temperaturas. 36 graus, o dia mais quente do ano. O Departamento de Saúde Pública da Filadélfia criou uma linha exclusiva para orientar as pessoas a sobreviverem ao calor. É pagar a conta ou comprar um ar-condicionado. As janelas estão abertas? Não tem nenhuma janela aberta? Beba muita água. Se tiver algum problema, ligue de novo. Mandaremos uma enfermeira. 700 voluntários do Departamento de Saúde patrulharam a cidade. Eles visitavam cidadãos idosos e outros em risco para checar seu estado. Está quente, mas eu estou bem. Olá, como você está? Estou passando roupa. O ar-condicionado está ligado? Está.
Ótimo. Eu vim saber se você está bem. Falo com você depois. O esforço valeu a pena. 12 pessoas morreram, embora as autoridades tivessem previsto mais de 100 mortes. Os esforços da cidade de Filadélfia salvaram vidas. Mas as grandes cidades não são as únicas a enfrentar o calor devastador. As temperaturas elevadas destroem plantações, pastos e florestas tropicais. As mudanças climáticas estão afetando a vida e o plantio em muitas partes do mundo. Uma viagem até a China mostra como as mudanças climáticas estão afetando regiões da Ásia. Esta área era uma planície verde, mas o superpastoreio está transformando a paisagem num deserto e os cientistas estão alarmados porque o aquecimento global está acelerando o processo. Os aldeões estão sempre criando gado com os pastos da região. Agora os pastos estão morrendo e o deserto está aumentando. Tem uma casa soterrada aqui. Aqui era um cercado de ovelhas. Esse estilo de vida está mais ameaçado a cada ano com o avanço dos desertos, que soterram casas e localidades essenciais para eles. Só levou 7, 8 anos para ficar assim. Essa parede está bloqueando a areia. Não posso usar o lugar, mas não posso demoli-lo. A combinação do mau uso da terra e de um mundo cada vez mais seco e quente são um desastre para os moradores daqui. As perdas aumentam. A terra fica mais árida, fica infértil. As pessoas saem do campo para cidades que já estão com problemas de superpopulação. Não são só os pastos que estão morrendo. Do outro lado do mundo, as florestas tropicais brasileiras estão desaparecendo. A água e a vegetação interagem para formar o ecossistema rico da floresta amazônica. Atravessando a floresta está o maior rio do mundo em volume de água, o Rio Amazonas. Em agosto e outubro de 2005, houve uma estação de seca recorde e o mundo viu uma amostra de como o Rio Amazonas pode ficar daqui a 100 anos. Este curso d'água poderoso, que atinge quase 10 quilômetros de largura em alguns trechos, literalmente secou. O verde claro é grama. Ela cresceu no leito exposto do rio. Em alguns pontos, o nível da água caiu absurdamente, entre 5 e 10 metros. Os peixes mortos flutuavam. Quando o nível da água desceu, a água restante não continha oxigênio suficiente para manter os peixes vivos. Eles se tornaram um alimento fácil para os carniceiros. 48 anos que eu tenho aqui, nesse local, morando aqui, e nunca tinha visto uma seca dessa que nem aconteceu esse ano, né? Porque ainda está morrendo lá dentro, mas não estamos mais pegando devido à água estar poluída já pela mortalidade que morreu, né? A seca rigorosa foi atribuída às estranhas temperaturas quentes na superfície do Oceano Atlântico. Geralmente, o ar que suga a umidade das águas do Atlântico paira sobre a bacia do Amazonas e atinge a Cordilheira dos Andes. Na medida em que o ar sobe, as nuvens se formam e despejam a umidade em forma de chuva. A chuva evapora para formar mais nuvens novamente e o ciclo continua. Mas em 2005, as altas temperaturas da superfície do oceano aqueceram o ar, criando uma corrente de ar ascendente sobre o Atlântico. A corrente de ar ascendente formou nuvens no local. Elas caíram em forma de chuva sobre o oceano. O ar seco se espalhou. O resultado: o Rio Amazonas ficou coberto por uma corrente de ar seco descendente. Isso quebrou o ciclo e impediu a queda da chuva.
O simulador terrestre prevê que, com o aquecimento da Terra, as águas dos oceanos da América do Sul ficarão ainda mais quentes. A corrente de ar descendente de 2005 poderia se reproduzir sem parar, levando à aridez. A bacia do Amazonas secaria. Que efeito isso teria sobre a floresta tropical amazônica? O Dr. Peter Cox, do Conselho de Pesquisa Ambiental Natural na Grã-Bretanha, realizou uma simulação da floresta amazônica no ano de 2100. O resultado foi chocante. A simulação mostra as mudanças nas florestas, numa área que inclui a floresta tropical amazônica. Na segunda metade deste século, a terra secará e desertos surgirão. As florestas começarão a desaparecer a partir da foz do rio Amazonas. Em 2100, 2/3 da floresta terão sido destruídos. No lugar da floresta, haverá um deserto vasto maior que a Península Árabe. A simulação não inclui desflorestamento feito por humanos. É um desflorestamento indireto causado pelo aquecimento global e mostra que o efeito estufa é uma ameaça tão grave quanto o desflorestamento direto. A simulação mostra como a desertificação do rio Amazonas ocorrerá. Haverá pouquíssima chuva, por isso as plantas não terão água suficiente. Muitas árvores definharão. Depois que uma área secar, isso acelerará o efeito em outras áreas. Um matagal de savana vai surgir. Depois ele se tornará grama. Na medida em que o clima secar, nem a grama resistirá. Em 2100, o poderoso rio Amazonas estará ressequido e se tornará uma extensão do deserto. A seca também é um problema no sul da Espanha. Em julho de 2005, os fazendeiros foram às ruas para exigir mais água para suas fazendas. A queda de chuva em 2005 na Espanha diminuiu 50% e a capital, Madrid, teve sua menor queda de chuva em 145 anos. No sul da Espanha, a província de Múrcia é conhecida por suas frutas e vegetais. À primeira vista, este pomar de pêssegos parece verde. Olhe o pessegueiro. Esta é a fruta. Elas eram deste tamanho. O tamanho diminuiu. É porque não tem água. E não são só as frutas. A mesma seca histórica também foi um golpe duro para a produção de grãos. No cinturão de grãos da Espanha, a queda de chuvas foi apenas 1/3 da média. A família de Tomás Lourenço tem plantado há gerações. E o trigo sempre foi um alimento importante nos 90 hectares da fazenda. Lourenço conhece os sinais de uma boa plantação. Normalmente, puede 90 centímetros, 1 metro, 1,20. Tem 1 metro. Geralmente é desta altura. Você tem que afastá-los para andar. Para poder andar. Senão, assim, isto nada. Isto é ruinoso. É terrível. Isto é a espiga. Não tem grãos dentro. Olhe, totalmente vazio. Nada. Isto não... Nada. Este é o celeiro de Lourenço. Antes ele ficava cheio de grãos até o teto. Este ano, a colheita foi menos de 5% do padrão normal. As perdas chegaram a $70 mil.
Se a seca continuar, está acabado para os fazendeiros. Não podemos suportar isso. Não poderíamos suportá-lo. A seca destruiu a